Diversas pessoas e pacientes têm me feito essa pergunta: a ansiedade e a depressão podem causar problemas muito mais graves, como a psicopatia? Vamos ver a resposta para esse assunto nesse vídeo. Mas primeiro, vamos ver o que significa cada uma delas. Por exemplo, a depressão, o que que é? É um transtorno de humor caracterizado por tristeza persistente, perda de interesse nas atividades, alterações do sono e apetite, entre outros sintomas. A ansiedade envolve problemas com relação ao futuro, incluem condições como transtorno de ansiedade generalizada, que é a TAG, ataques de pânico e fobia. Essas condições envolvem preocupação excessiva com a sensação de ameaça iminente, mesmo sem um motivo claro. Medo do futuro, de coisas que vão acontecer ou que possam acontecer. Esses transtornos são comuns e tratáveis. Por exemplo, dados da Organização Mundial da Saúde, a OMS, mostram que 5% da população mundial, estimadamente, sofre de depressão e 7% sofrem de ansiedade. No Brasil, esses números são bem maiores. Por exemplo, no Brasil, os números oficiais sobre a depressão é que 12,7% da população sofrem com depressão. 26,8% da população sofrem de ansiedade. A psicopatia é algo mais profundo, uma doença muito mais complicada e muito mais séria. Ela pode agir de maneira dissimulada, sem remorso, sem medo, e ela pode fazer qualquer coisa. Geralmente, pessoas psicopatas são manipuladoras. Elas tentam manipular as pessoas, causando medo. No caso da ansiedade e da depressão, esses transtornos não mudam permanentemente a estrutura cerebral, como acontece na psicopatia. Eles podem ser debilitantes, mas não fazem com que a pessoa perca a empatia ou desenvolva comportamentos manipuladores típicos da psicopatia. Portanto, a resposta para se depressão, ansiedade causam psicopatia é não. Um redondo e sonoro não. Agora vamos aos detalhes do porquê. Fatores genéticos e biológicos na psicopatia e nos transtornos de ansiedade e depressão. No caso da psicopatia, tem uma base genética significativa. Estudos com gêmeos mostram que cerca de 50 a 60% dos riscos de desenvolver o transtorno é hereditário. Alterações neuroquímicas e estruturais no cérebro de pessoas com psicopatia já estão presentes desde a infância. Antes mesmo de eventos traumáticos ou estados emocionais, como a depressão, a ansiedade, surgirem. Então, esses transtornos são diferentes na base emocional. Pessoas com depressão e ansiedade geralmente apresentam uma amplificação das emoções, como tristeza, medo e preocupação. Já na psicopatia, ocorre o oposto. Há uma diminuição ou a ausência total de emoções. Eles são frios, calculistas. Eles agem sem medo de represálias e sem remorso. Mas outra pergunta, será que traumas não são suficientes para causar a psicopatia? Talvez traumas na infância, na adolescência, na vida adulta, sofrimento extremo, não causaria a psicopatia? Embora traumas na infância, abusos ou negligência possam agravar tendências antissociais como a psicopatia, ou na pessoa que tem predisposição genética, esses traumas não transformam alguém com depressão e ansiedade em um psicopata. Pode agravar, mas não causam. Veja bem, pessoas com ansiedade e depressão costumam buscar ajuda e demonstrar preocupação
com o impacto dos seus sintomas e ações nos outros. Elas se preocupam com as ações, como as ações dela vão prejudicar outras pessoas. E por isso, muitas vezes, pessoas com depressão, ansiedade costumam querer se isolar. Mas isso não acontece com o psicopata. Geralmente, psicopatas são orgulhosos, arrogantes, tendem a manipular e a explorar as emoções alheias, sem remorso e sem preocupação. Isso é baseado em estudos científicos. Estudos científicos que reforçam essas diferenças são, por exemplo, o da Nature Neuroscience de 2010. Esse estudo mostrou que a amígdala de um psicopata é menos ativa, resultando na incapacidade de sentir medo e culpa. Já na ansiedade, ocorre hiperatividade nesta região, gerando preocupação e medo exagerado, exatamente o contrário da psicopatia. Uma outra pesquisa do Behavioral Genetics, de 2014, concluiu que fatores genéticos desempenham um papel central na psicopatia, enquanto transtornos como depressão e ansiedade têm causas mais relacionadas ao ambiente onde vivem, como estresse ou eventos traumáticos. Então veja, não há uma relação entre a psicopatia e a ansiedade e depressão. Não há. São coisas totalmente diferentes. A depressão e a ansiedade não causam mudanças significativas na estrutura cerebral. A psicopatia é causada por problemas relacionados à estrutura cerebral. A pessoa precisa de tratamento, não tem outra solução, porque pode piorar. Já na ansiedade e na depressão, uma pessoa pode até conviver com sofrimento. Esse sofrimento pode aumentar, pode causar problemas gástricos, outras doenças, devido ao estresse, mas não a psicopatia. Agora, a pessoa que tem a psicopatia, ela já tem a psicopatia, se ela sofre outros traumas, isso pode, de fato, agravar, certo? A depressão e a ansiedade pode afetar o comportamento, e isso pode causar confusão. Esse é um ponto importante, presta bem atenção. A irritabilidade, o isolamento social, a impulsividade são sintomas que podem ser confundidos com característica de transtornos mais graves. Esses sintomas estão presentes na depressão e na ansiedade. A falta de conhecimento sobre os aspectos biológicos da psicopatia acaba causando confusão na cabeça das pessoas. Vamos à importância do tratamento. Embora não causem psicopatia, a depressão e a ansiedade precisam de atenção, pois afetam a qualidade de vida da pessoa. O sofrimento, as dificuldades que a pessoa passa, isso atrapalha a felicidade da pessoa. Então, há necessidade de tratamento, de ter atenção para resolver esse problema de ansiedade, de estresse ou de depressão o quanto antes. Tratamentos com terapia cognitiva comportamental, medicamentos são altamente eficientes. Práticas como meditação, exercício físico, uma boa alimentação, uma boa rede de apoio social também ajudam na recuperação. Portanto, finalizando, a depressão e a ansiedade não causam psicopatia. São transtornos emocionais que refletem um estado de sofrimento mental, mas não vão causar a psicopatia. A mensagem principal que eu quero passar para vocês é que não confunda estados emocionais difíceis com transtornos de personalidades graves. Ambos merecem atenção, mas têm origens e tratamentos muito diferentes um para o outro. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo. E o próximo vídeo eu vou falar exatamente sobre ansiedade e estresse. Como tratar, quais os tipos de tratamento para controlar o estresse e a ansiedade. Obrigado pela sua atenção e até o próximo vídeo.